Nos próximos capítulos da novela No Rancho Fundo, o clima vai esquentar ainda mais com uma cena repleta de tensão e conflito envolvendo Blandina, Dracena e Zé Beltino. A vilã Blandina, conhecida por seus arroubos de fúria e por sempre estar no centro de diversas armações, vai protagonizar um barraco memorável após flagrar Zé Beltino na cama com sua ex-melhor amiga, Dracena. Tudo começa quando Blandina, desconfiada do comportamento de Zé Beltino e sentindo que algo estava sendo escondido dela, decide investigar por conta própria. Ao entrar furtivamente na casa onde Zé Beltino estava, ela acaba se deparando com uma cena que não esperava. Ele e Dracena juntos na cama. A descoberta é um verdadeiro choque para Blandina, que, incapaz de controlar sua raiva, invade o quarto e inicia uma briga acalorada, que culmina em um tapa no rosto de Dracena. Esse flagrante representa o ponto de ebulição de uma série de frustrações que Blandina já vinha acumulando. Ao longo dos últimos capítulos, a vilã tem visto seus planos desmoronarem um a um, e seus golpes, que antes pareciam infalíveis, estão fracassando repetidamente. Ela, que sempre se orgulhou de manter tudo sob controle, se vê agora diante de um cenário caótico e de uma traição que atinge seu orgulho. A percepção de que Zé Beltino seguiu em frente e agora está envolvido com Dracena, alguém que ela considerava uma amiga próxima, é a gota d'água que faz sua raiva explodir de vez. Agora, antes de continuar, já deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo e também não se esqueça do gostei e se inscreva no canal, assim você ficará por dentro de tudo que irá acontecer em No Rancho Fundo. Sem medir as consequências, Blandina parte para cima de Dracena, acusando-a de traição e de ter roubado Zé Beltino dela. Em meio ao barraco, Dracena tenta se defender e argumenta que o relacionamento de Blandina com Zé Beltino já havia terminado há muito tempo e que, na verdade, o casamento deles não passava de um acordo de interesses. Essa revelação só serve para alimentar ainda mais a fúria de Blandina, que se recusa a aceitar as palavras da ex-amiga e passa a atacar verbalmente tanto Dracena quanto Zé Beltino. A tensão cresce e o quarto se transforma em um verdadeiro campo de batalha, com Blandina e Dracena trocando acusações e agressões. Dracena, que inicialmente tenta manter a calma e explicar a situação, acaba perdendo a paciência diante das provocações da vilã. Ela afirma que nunca teve a intenção de machucar Blandina, mas que Zé Beltino era livre para fazer suas escolhas e que não deveria ser tratado como uma propriedade. Blandina, no entanto, não consegue enxergar além de sua própria dor e orgulho ferido, e sua reação agressiva reflete o desespero de alguém que está vendo seu mundo ruir. Enquanto Blandina ataca Dracena, Zé Beltino tenta intervir para separar as duas e trazer um pouco de ordem ao caos. Ele tenta acalmar Blandina, explicando que o relacionamento deles já estava terminado e que não houve traição. No entanto, suas palavras parecem incapazes de chegar até ela, que só consegue enxergar a traição de Dracena. Em uma última tentativa de apaziguar a situação, Zé Beltino declara que ele e Dracena estão juntos porque se gostam e que a relação deles não é um jogo de interesse, como Blandina sugere. Esse confronto é o clímax de uma crise pessoal profunda que Blandina vem enfrentando, marcada pela solidão e pelo fracasso de seus planos. Durante grande parte da novela, ela foi uma figura dominante, capaz de manipular e controlar as situações a seu favor. Mas, nos últimos episódios, essa fachada começou a desmoronar. Seus esquemas de manipulação, que já foram eficazes, começam a sair do controle. E a perda de Zé Beltino para Dracena simboliza para ela uma derrota que ela não estava preparada para aceitar. A briga também expõe uma realidade dura para Blandina: o fim de sua amizade com Dracena e a constatação de que seus sentimentos por Zé Beltino talvez nunca tenham sido correspondidos da maneira que ela esperava. Dracena, por sua vez, mostra um lado mais assertivo e decidido ao enfrentar Blandina, deixando claro que não vai se submeter às acusações e agressões da vilã. Ela assume seu relacionamento com Zé Beltino e essa firmeza acaba por desmontar parte da raiva de Blandina, que se vê forçada a encarar a verdade de que perdeu o controle sobre a situação.
Ao final da cena, fica claro que este é um dos momentos mais intensos e explosivos de No Rancho Fundo, marcando uma virada importante para os personagens envolvidos. Blandina, que sempre se sentiu no comando, terá que lidar com as consequências de seus atos e repensar suas atitudes, enquanto Dracena e Zé Beltino tentam seguir em frente, agora sem esconder mais seu relacionamento. O barraco, que inicialmente parecia apenas mais um dos surtos de Blandina, revela-se uma ocasião para expor verdades dolorosas, que mudarão para sempre a dinâmica entre os três personagens e definirão o rumo dos capítulos finais da novela. Após o tumultuado confronto entre Blandina, Dracena e Zé Beltino, a tensão no Rancho Fundo não parece diminuir. Ao contrário, o barraco marca apenas o início de uma série de eventos que prometem desdobramentos ainda mais intensos e surpreendentes para os personagens. Blandina, depois de ser contida por Zé Beltino e de ouvir as verdades ditas por Dracena, sai furiosa do quarto e deixa a casa aos prantos. Mas, em vez de refletir sobre o que aconteceu e tentar se recompor, ela já começa a planejar sua próxima jogada para recuperar o que considera ser seu. Para Blandina, aceitar a derrota não é uma opção. Com o orgulho ferido e sua reputação manchada, ela decide que não vai deixar as coisas como estão. Assim que se acalma um pouco, já começa a arquitetar uma forma de se vingar de Dracena e Zé Beltino. Blandina passa a noite inteira em claro, consumida pela raiva e buscando formas de retomar o controle. Na manhã seguinte, ela decide procurar antigos aliados e contratar um detetive para investigar Dracena e Zé Beltino. Sua intenção é descobrir qualquer informação comprometedora que possa usar contra eles, na esperança de causar um escândalo ainda maior e arruinar a vida dos dois. Enquanto isso, a notícia do barraco se espalha rapidamente pelo Rancho Fundo e pela pequena cidade vizinha. As pessoas falam sobre o incidente com uma mistura de choque e empolgação, relembrando como Blandina sempre foi conhecida por seu temperamento explosivo. Alguns chegam a afirmar que ela finalmente está colhendo o que plantou, já que passou boa parte de sua vida manipulando e enganando os outros para conseguir o que queria. Outros, mais próximos de Zé Beltino e Dracena, expressam solidariedade ao novo casal e torcem para que consigam superar as ações de Blandina. Dracena e Zé Beltino, por sua vez, tentam lidar com as consequências do escândalo. Os dois sabiam que o envolvimento deles poderia causar problemas, mas não esperavam uma reação tão violenta de Blandina. Após o confronto, Dracena está abalada, mas Zé Beltino a conforta e sugere que eles sejam francos sobre o relacionamento e assumam sua relação publicamente, sem esconder mais nada. Ele acredita que, ao serem sinceros e abertos, poderão enfrentar juntos qualquer coisa que Blandina planeje fazer contra eles. Com essa decisão, Dracena e Zé Beltino começam a aparecer juntos nos eventos da cidade e no Rancho Fundo, assumindo de vez o namoro. Eles sabem que há muita gente curiosa e faladeira, mas decidem ignorar os comentários maldosos e focar na felicidade que encontraram um no outro. No entanto, eles não têm ideia do que Blandina está preparando nos bastidores. Determinada a se vingar, Blandina vai atrás de pessoas que, em algum momento, estiveram ao seu lado e que ela manipulou para conseguir o que queria. Entre essas pessoas estão antigos comparsas que a ajudaram em seus esquemas, e até funcionários do Rancho Fundo que eram leais a ela, seja por medo ou por interesses próprios. Blandina os reúne e tenta convencê-los a entrar em seu novo plano, prometendo benefícios e garantindo que todos sairão ganhando se ela conseguir o que deseja. Ela começa a espalhar boatos sobre Dracena, insinuando que a amiga traiu sua confiança e, pior, que só se aproximou de Zé Beltino por interesses financeiros. Blandina tenta fazer com que as pessoas acreditem que Dracena está repetindo a história do casamento de conveniência que ela própria teve com Zé Beltino, sugerindo que Dracena nunca foi uma verdadeira amiga, mas uma oportunista. Além disso, Blandina começa a investigar as finanças do Rancho Fundo e os negócios de Zé Beltino, procurando qualquer brecha que possa usar para prejudicá-los. No entanto, enquanto Blandina foca sua atenção em destruir Dracena e Zé Beltino,
ela não percebe que outros personagens do Rancho Fundo também estão começando a se movimentar. Entre eles está Joaquim, um antigo funcionário da fazenda que conhece muitos dos segredos de Blandina. Ele se aproxima de Dracena e, numa conversa sincera, revela que sempre soube das armações da vilã, mas tinha medo de se envolver. Agora, vendo a situação de perto e percebendo que Dracena não é a vilã que Blandina pintou, ele decide contar tudo o que sabe. Dracena, surpresa com o que Joaquim revela, decide que é hora de agir. Ela e Zé Beltino se encontram com Joaquim para ouvir mais sobre os segredos de Blandina e percebem que podem virar o jogo. Com essas informações, eles decidem confrontar Blandina de uma maneira que ela nunca esperaria, expondo suas próprias mentiras e fraudes para o público. Decididos a dar um fim definitivo à perseguição de Blandina, Dracena e Zé Beltino organizam um evento no Rancho Fundo, convidando todos os conhecidos e moradores da cidade. Blandina, curiosa para saber o que eles planejam, aparece, sem saber que está prestes a ser confrontada com suas próprias armações. Durante o evento, Dracena e Zé Beltino fazem uma declaração pública sobre seu relacionamento, reafirmando que não se trata de um arranjo por conveniência, mas de um sentimento verdadeiro que nasceu de uma amizade sincera. Eles deixam claro que não têm nada a esconder e que estão dispostos a enfrentar qualquer desafio juntos. Em seguida, convidam Joaquim para subir ao palco, surpreendendo todos os presentes, inclusive Blandina. Joaquim, com um misto de nervosismo e determinação, começa a relatar tudo o que viu e ouviu durante os anos em que trabalhou para Blandina. Ele revela como a vilã manipulou diversas pessoas para conseguir o que queria, incluindo fraudes nos negócios do Rancho Fundo, chantagens e outras práticas questionáveis. As pessoas ficam chocadas ao ouvir os detalhes, e Blandina, que até então assistia a tudo de maneira arrogante, começa a perceber que sua posição está sendo desmoronada publicamente. Ao perceber que a situação fugiu do controle, Blandina tenta se defender, negando as acusações e alegando que tudo não passa de mentiras inventadas para difamá-la. Ela insiste que Dracena e Joaquim estão tentando fazer com ela o que ela acredita que Dracena fez com Zé Beltino, manipulá-lo para ganhar vantagem. Mas, diante de tantas evidências e testemunhos, suas palavras começam a soar vazias e desesperadas. Em um momento de fúria, Blandina tenta atacar Dracena verbalmente, repetindo as acusações de traição e oportunismo. Mas Dracena, mais segura e firme do que nunca, responde com calma, dizendo que a amizade que tiveram foi real e que ela nunca quis ver Blandina arruinada. Tudo o que queria era ser feliz ao lado de alguém que ama. Blandina se vê, então, frente a frente com a verdade. Suas ações, movidas pelo orgulho e pela manipulação, a levaram a perder tudo o que tinha, incluindo suas amizades e seu status. Com a exposição pública de seus crimes e o fracasso de suas tentativas de manipulação, Blandina é obrigada a deixar o Rancho Fundo. Ela decide ir embora da cidade, levando consigo o amargo sabor da derrota. As pessoas que antes a apoiavam agora se afastam, e Blandina percebe que, ao longo do caminho, ela própria destruiu as pontes que poderiam ter sido sua salvação. Enquanto isso, Dracena e Zé Beltino começam a vislumbrar um futuro mais tranquilo. O confronto final serviu não só para esclarecer a verdade sobre seu relacionamento, mas também para fortalecer ainda mais o laço entre eles. A coragem de Dracena em enfrentar Blandina e a lealdade de Zé Beltino durante toda a crise os aproxima ainda mais, e eles decidem que juntos vão reerguer o Rancho Fundo, transformando-o em um lugar acolhedor e próspero. Nos capítulos finais de No Rancho Fundo, a narrativa se concentra na renovação e na esperança. O casal segue firme, apoiado por amigos e pela comunidade, enquanto Blandina reflete, sozinha, sobre os erros que cometeu. A vilã, que um dia acreditou que poderia manipular todos ao seu redor, se vê obrigada a reavaliar suas escolhas e, talvez, encontrar uma nova maneira de seguir em frente, longe do poder e das mentiras que tanto a fascinaram. Assim, a trama fecha um ciclo, mostrando que a verdade e o amor, mesmo diante das maiores adversidades, sempre encontram uma maneira de prevalecer. E aí, gostou do vídeo?
Então siga nosso canal para não perder nenhum momento da sua novela preferida e clique nesse vídeo que está aparecendo agora na sua tela e fique por dentro de tudo sobre No Rancho Fundo. Nos próximos capítulos da novela No Rancho Fundo, Marcelo Gouveia revelou a Blandina a triste notícia do falecimento de primo Cícero, causando um forte impacto. Em paralelo, Timbó e seu tico Leonel começaram a levantar suspeitas sobre as circunstâncias da morte, que consideraram um possível assassinato e levaram suas desconfianças até Floro Borromeu, que agora se mostrava atento aos detalhes. Nesse cenário de tensão crescente, Ariosto, manipulando os eventos nas sombras, deu ordens a Elias para colocar dinamites na Gruta Azul, um local que poderia se tornar palco de mais um acontecimento inesperado. Enquanto isso, Tia Salete e Floro Borromeu planejavam os detalhes e a data de seu casamento, mesmo em meio à agitação que se instaurava na vila. As irmãs Esperança e Fé, arrasadas pela notícia da morte de primo Cícero, reagiam com angústia e desespero, enquanto Caridade, sabendo mais do que admitia, sentia-se consumida pela culpa por ocultar parte da verdade. Em um momento de estranheza, Bem-vinda observou Elias por perto da Gruta Azul e desconfiou de suas intenções. Mas ele conseguiu despistá-la com uma desculpa improvisada, preservando seu segredo por mais um tempo. Determinada a encontrar respostas, Esperança exigiu que Jordão Nicásio se mobilizasse para descobrir o responsável pela morte de seu pai. No que seria o velório de primo Cícero, Arthur notou um comportamento suspeito em Elias, o que começou a atiçar suas suspeitas sobre o rapaz. Junto a Quinota, Arthur seguiu refletindo sobre o que havia presenciado e acabou deduzindo que Elias esteve na Gruta Azul, reforçando suas preocupações sobre o possível envolvimento dele em eventos sombrios. Agora, antes de continuar, já deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo e também não se esqueça do gostei e se inscreva no canal, assim você ficará por dentro de tudo que irá acontecer em No Rancho Fundo. Enquanto isso, Corina Castelo e Rafaela, num ato de vingança ou sabotagem, invadiram a loja de Tia Salete e danificaram seus materiais de costura, comprometendo o trabalho da costureira. A vila, tomada pela curiosidade e pelo desejo de se despedir de primo Cícero, compareceu ao seu velório, mas a comoção entre eles era intensa e os comentários inquietantes. Nesse mesmo cenário, Esperança, sob o peso das emoções, terminou o relacionamento com Jordão Nicásio, enquanto Timbó e seu tico Leonel começaram a seguir de perto os passos de Jordão com uma desconfiança crescente. Em meio ao tumulto, Elias surpreendeu Bem-vinda ao presenteá-la com a conclusão de uma escola que havia construído, um gesto que trouxe certo alívio ao clima tenso. Já Nivalda e Sababodó, percebendo uma oportunidade lucrativa, começaram a pensar em formas de tirar proveito da morte de primo Cícero, buscando algum tipo de benefício financeiro ou vantagem na situação. Enquanto isso, Aldenor conheceu Xaviera, uma figura envolvente que logo revelou um traço ousado. Ela acabou por furtar Romera, a assistente virtual de Sababodó, em um ato que trazia suas próprias intenções à tona. Por outro lado, as investigações de seu tico Leonel e Timbó progrediram, e eles finalmente descobriram que Jordão Nicásio foi o responsável pelo disparo contra primo Cícero. Esta descoberta levou Zefa Leonel a se questionar sobre quem seria o mandante do atentado, pois os indícios sugeriam que Jordão não havia agido sozinho. Arthur, confrontado com as suspeitas e descobertas que acumulava, resolveu tirar satisfações com Elias, pressionando-o para revelar seus verdadeiros motivos e intenções. Nesse confronto, Elias surpreendeu ao confessar que era, na verdade, filho de Ariosto, um detalhe que adicionou complexidade à teia de relações e intrigas que envolviam os habitantes da vila. Esperança, dominada pela culpa, confessou à Fé que se sentia responsável pela morte de primo Cícero, um segredo doloroso que carregava. No entanto, a conversa das irmãs foi abruptamente interrompida por Blandina, que percebera o clima tenso entre elas. Enquanto isso, no velório, Quintilha causou um tumulto inesperado. E, para surpresa de todos,
O caixão de Primo Cícero foi descoberto vazio, um choque que lançou dúvidas e confusão entre todos os presentes. Padre Zezo, perplexo, exigiu explicações dos Leonel sobre o desaparecimento do corpo de Primo Cícero, pois a situação já parecia insustentável sem uma explicação clara. Do outro lado, Xaviera e Aldenor, com suas habilidades e intuição, conseguiram desbloquear Romera, e a assistente virtual revelou segredos comprometedores sobre as ações de Sababodó e Nivalda, expondo crimes que até então estavam ocultos. Finalmente, Primo Cícero apareceu diante de sua família, vivo e disposto a contar o que realmente havia acontecido. Ele desvendou mistérios e trouxe à tona a verdade que todos ansiavam ouvir, explicando detalhes que, até então, pareciam inexplicáveis. Em um desfecho intrigante, Cira confiou a Fé um pendrive e pediu que ela o entregasse a Zefa Leonel, sugerindo que este objeto continha informações de grande importância. Enquanto isso, Floro Borromeu, junto com o guarda Marconi, atuou rapidamente para prender Jordão Nicásio, que agora estava envolvido em um emaranhado de acusações e evidências. Em paralelo, Zefa Leonel e Quinota conseguiram, enfim, descobrir os mandantes do atentado contra Primo Cícero, o que os levou a uma resolução mais completa sobre o mistério. Por fim, Zefa Leonel, com as novas informações em mãos, procurou Ariosto para confrontá-lo, determinada a acertar as contas e esclarecer todos os pontos pendentes. Esses acontecimentos lançaram uma série de revelações e abalaram a dinâmica da vila, expondo segredos e intenções ocultas entre seus moradores. A história dos mistérios e conflitos que envolveram Primo Cícero, suas irmãs e todos os envolvidos agora avançava em direção a uma verdade antes inimaginável que transformaria para sempre as relações entre eles. O retorno de Primo Cícero ao convívio da família e da comunidade não trouxe o alívio esperado, mas sim uma série de novas perguntas e tensões. Depois de se mostrar vivo, ele ficou frente a frente com aqueles que haviam lamentado sua morte e viu em seus rostos um misto de alívio e ressentimento. Blandina, que se considerava sua amiga mais próxima, não conteve o desabafo. "Por que você fez isso com todos nós? Achávamos que estava morto." A pergunta ecoou pelo ambiente e todos aguardavam uma resposta. Primo Cícero suspirou profundamente, consciente de que não haveria uma maneira fácil de explicar a situação. "Eu nunca quis causar tanta dor", começou ele com a voz pesada, "mas era necessário para descobrir quem realmente estava contra mim. Só fingindo minha morte eu conseguiria ver as verdadeiras intenções de cada um." As palavras de Cícero apenas intensificaram as suspeitas e os olhares de desconfiança. Esperança e Fé o observavam em silêncio, lutando para assimilar essa justificativa. Para a Esperança, o ressentimento pelo sofrimento que passaram era visível, mas algo mais também parecia incomodá-la, algo que ela não ousava revelar. Enquanto isso, Zefa Leonel, com o pendrive entregue por Fé em mãos, avançou para confrontar Ariosto. Ela sabia que ele estava por trás de muitos dos eventos sombrios que pairavam sobre a vila e não hesitaria em expor cada um dos seus segredos. Quando finalmente o encontrou, Zefa não perdeu tempo e foi direto ao ponto. "Você já fez muito mal, Ariosto. Está na hora de assumir as consequências de seus atos." Ariosto, surpreendido pela determinação de Zefa, tentava disfarçar, mas seu rosto revelava um breve instante de pânico. Ao mesmo tempo, na vila, a notícia da prisão de Jordão Nicásio espalhou-se rapidamente, gerando um misto de alívio e inquietação. Muitos se perguntavam se ele era de fato o único culpado ou se havia algo mais por trás desse atentado contra Primo Cícero. O próprio Jordão, ao ser levado por Floro Borromeu e guarda Marconi, mantinha uma expressão de raiva contida, como se ainda guardasse segredos que poderiam virar o jogo. No meio de toda essa confusão, Elias, agora sabendo que sua identidade como filho de Ariosto estava descoberta, começou a questionar seu próprio papel em tudo. A confissão a Arthur, embora um alívio, o colocou em uma posição delicada, e ele sabia que o confronto com o pai era inevitável.
Mas Elias tinha outros planos. Ele desejava deixar para trás os erros cometidos e buscar uma nova vida, talvez ao lado de Bem-vinda, que continuava sendo sua única âncora em meio ao caos. Enquanto isso, tia Salete, que assistia a tudo com um olhar observador, teve uma epifania ao ver a vila tão dividida e repleta de segredos e ressentimentos. Em um gesto inusitado, ela convocou uma reunião com todos na Praça Central, propondo que resolvessem os problemas de uma vez por todas. Essa vila só sobreviverá se conseguirmos nos entender, disse ela com voz firme. É hora de colocarmos as cartas na mesa e encararmos a verdade, não importa o quão dolorosa ela seja. A convocação de tia Salete trouxe uma nova esperança. Todos, embora relutantes, começaram a se reunir na praça. Os mistérios, traições e ressentimentos acumulados estavam prestes a vir à tona, numa reunião que definiria o futuro da vila. E aí, gostou do vídeo? Então siga nosso canal para não perder nenhum momento da sua novela preferida e clique nesse vídeo que está aparecendo agora na sua tela e fique por dentro de tudo sobre No Rancho Fundo. Na trama intensa de No Rancho Fundo, um segredo há muito guardado está prestes a vir à tona e promete alterar o destino de todos os personagens envolvidos. Elias Crisóstomo, o enigmático forasteiro que recentemente chegou a Lasca Fogo, finalmente enfrenta o momento de revelar a Arthur a verdade que tanto escondeu. Ele é seu meio-irmão. A revelação se dá num encontro dramático e inesperado, carregado de emoções e revelações que abalam profundamente Arthur, até então alheio ao parentesco entre eles. O que poderia ser uma simples chegada de um estranho à cidade, agora se transforma em um enredo repleto de mistério, conspirações e tensões familiares não resolvidas. Tudo começa com Arthur, que desde a chegada de Elias, tem suas desconfianças sobre as reais intenções do recém-chegado. Elias sempre se mostrou um tanto furtivo, agindo com estranha discrição e parecendo mais interessado na famosa Gruta Azul do que na hospitalidade da cidade. Essa gruta é conhecida por ser o local onde Zefa Leonel descobriu as preciosas turmalinas paraíbas, pedras raras que representam uma fortuna incalculável. Com o tempo, Arthur percebe que Elias demonstra um interesse exagerado no local, e o comportamento suspeito do forasteiro só aumenta as dúvidas do protagonista. A situação atinge seu ápice quando Arthur quase flagra Elias instalando bananas de dinamite nas proximidades da Gruta Azul. Esse ato, aparentemente destrutivo, coloca Arthur em alerta máximo, pois dinamite naquela área poderia significar a intenção de interferir nas preciosas pedras, de algum modo ou até de roubar. Além disso, as roupas de Elias estão cobertas por minúsculas partículas de pegmatito, uma rocha encontrada frequentemente nas proximidades das turmalinas paraíbas, indicando que Elias tem estado muito perto do local onde as pedras foram encontradas. Agora, antes de continuar, já deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo e também não se esqueça do gostei e se inscreva no canal, assim você ficará por dentro de tudo o que irá acontecer em No Rancho Fundo. Pressionado pela crescente suspeita, Arthur decide que chegou o momento de confrontar Elias. Determinado e sem meias palavras, ele vai até o jovem e o interpela diretamente. Quem é você de verdade, Elias? O que veio fazer aqui em Lasca Fogo? Sua voz revela não apenas curiosidade, mas uma sensação de traição e uma angústia crescente por sentir que algo grandioso e sombrio está sendo escondido. Mas Elias ainda tenta resistir. Aparentemente despreparado para uma confrontação direta, ele tenta esquivar-se das perguntas incisivas, dando respostas evasivas e evitando revelar o verdadeiro motivo de sua presença. Porém, Arthur não está disposto a recuar. Cada vez mais desconfiado, ele pressiona Elias com ainda mais intensidade. Chega de mentira, peste! Vou te levar agora mesmo para a delegacia. Confessa! Tu faz parte do grupo que estava invadindo a Gruta Azul? Arthur, já cansado de tantas especulações e falsidades, não tem mais paciência para segredos e tenta levar Elias até a delegacia, convencido de que está diante de um infiltrado ou criminoso. Nesse momento,
Encurralado e sem alternativas, Elias sente que é hora de se expor, colocando em risco tudo o que tem guardado até ali. Respira fundo e, após um momento de hesitação, decide contar a verdade a Arthur. Espera, Arthur, você tem razão. Eu não sou quem disse que era. Eu sou seu irmão, confessa, com uma voz tremida, cheia de sentimentos reprimidos. Essa revelação instantaneamente silencia Arthur, que, atônito, tenta processar as palavras de Elias. A princípio, ele sente um choque imenso, pois nunca imaginou que seu próprio meio-irmão pudesse estar tão próximo e ao mesmo tempo tão oculto por trás de segredos e mistérios. Elias continua, com lágrimas visíveis nos olhos, explicando que é filho de Ariosto, o mesmo homem que é pai de Arthur. A revelação surge como uma verdadeira tempestade sobre Arthur, que agora tenta compreender todas as peças desse quebra-cabeça complexo e inesperado. Afinal, por que Elias manteve essa verdade escondida por tanto tempo? E mais, o que ele realmente pretendia ao se aproximar da Gruta Azul e da fortuna que as turmalinas paraíbas representam? A resposta de Elias traz ainda mais questionamentos para Arthur, que se vê imerso em um misto de ressentimento e solidariedade. Em um momento ele está raivoso, pensando que foi enganado e manipulado. No outro, sente uma conexão inexplicável com Elias, que agora é seu irmão e, de certo modo, parte de sua história. Diante desse impacto, Arthur percebe que a trama envolvendo a Gruta Azul e as pedras preciosas é apenas uma parte de algo muito maior. A chegada de Elias, antes vista como um simples incidente, agora se mostra como um capítulo fundamental na saga familiar e na busca por identidade e redenção de ambos. A revelação de Elias abre caminho para uma nova fase na história de No Rancho Fundo, onde segredos familiares, disputas por herança e o desejo de vingança podem transformar profundamente os destinos de Arthur e Elias. Agora, os dois irmãos terão que decidir entre resolver suas diferenças e enfrentar o passado conturbado de suas famílias, ou seguir em lados opostos, com interesses conflitantes e ambições pessoais. Essa revelação promete não só movimentar a trama, mas trazer à tona questões profundas sobre laços de sangue, honra e o peso das escolhas. Após a revelação impactante de Elias, No Rancho Fundo entra em uma fase ainda mais dramática, onde cada decisão de Arthur e Elias terá consequências profundas. Com os ânimos ainda exaltados, Arthur sente-se dividido entre aceitar Elias como irmão e confrontá-lo pelos segredos que tanto escondeu. Por mais que a revelação mexa com ele, a suspeita de que Elias está envolvido em atividades ilegais persiste em sua mente. Afinal, por que Elias teria vindo a Lasca-Fogo justamente agora e com tanto interesse na Gruta Azul? Arthur sabe que precisa investigar mais antes de decidir se pode confiar no novo parente. Naquela noite, perturbado com tudo o que ouviu, Arthur encontra Zefa Leonel, a mineradora que descobriu as turmalinas paraíbas e tem um olhar sagaz para situações perigosas. Sabendo do histórico dela com a gruta e sua experiência com gente traiçoeira, Arthur busca conselhos. Ele descreve a situação sem mencionar ainda o laço familiar com Elias. Zefa ouve com atenção, cruzando os braços e franzindo a testa pensativa. Esse Elias me parece um bicho perigoso, Arthur. Não estou dizendo para desconfiar só por desconfiar, mas onde há fumaça, há fogo. E a Gruta Azul já foi palco de muito sangue e suor de gente inocente. Se esse moço é realmente quem você diz, a gente tem que ter cuidado redobrado. Essas palavras inflamam ainda mais as dúvidas de Arthur. Mesmo agora, sabendo da ligação de sangue, ele não consegue se livrar do sentimento de traição. Em sua cabeça, o raciocínio é claro. Se Elias é seu irmão e filho de Ariosto, por que veio como um forasteiro, agindo às escondidas? Afinal, se tivesse boas intenções, poderia ter se aproximado de forma direta, sem levantar suspeitas. Ele decide então que precisa de provas concretas para entender o real objetivo de Elias. Na madrugada, atormentado pela curiosidade, Arthur resolve seguir Elias. Ele sabe que o forasteiro costuma sair tarde,
sempre em direção à região da gruta. Cautelosamente, ele o segue sem ser notado. As trilhas na mata são escuras, o ar úmido e abafado. Arthur mantém uma distância segura, mas o suficiente para ver Elias se dirigindo a um velho galpão, isolado na beira da floresta. Curioso, ele se aproxima o suficiente para ouvir parte da conversa entre Elias e um homem que ele não reconhece. Temos que agir rápido. A polícia já está desconfiando de atividades ilegais por aqui e não podemos arriscar deixar rastros, diz o homem de voz rouca. Elias parece hesitante, mas não recua. Eu sei disso, mas preciso de mais tempo. Agora que a verdade veio à tona, Arthur está no meu encalço. Ele não vai parar até descobrir tudo, responde Elias, com um tom de voz que oscila entre culpa e firmeza. Arthur sente o sangue ferver ao ouvir essas palavras. Sem dúvida, Elias está metido em algo obscuro. E o pior de tudo é que sabe que está sendo observado de perto. Nesse momento, a desconfiança se transforma em uma mistura de raiva e decepção. O irmão que acabou de conhecer está envolvido em atividades criminosas e, pior ainda, sabe que está colocando a família em risco com suas ações. Decidido a confrontar Elias com essa nova descoberta, Arthur volta para casa, passando o restante da noite em claro, ponderando como lidará com a situação. No dia seguinte, ele procura Elias para uma conversa direta e cheia de tensão. Desta vez, Arthur não se intimida com a conexão de sangue. Para ele, a verdade e a segurança de Lasca-Fogo estão acima de qualquer laço familiar. Ele vai até Elias com firmeza e, quando o encontra, sua voz é cortante. Então, irmão, agora que você decidiu se abrir, por que não me conta tudo? Ou devo ir até a polícia? Elias, visivelmente desconcertado, tenta manter a calma, mas Arthur percebe o medo em seus olhos. Depois de um silêncio desconfortável, Elias decide contar mais uma parte da verdade. Ele revela que, anos atrás, soube sobre a fortuna escondida nas turmalinas paraíbas e começou a planejar maneiras de extrair seu próprio pedaço dessa riqueza. A conexão familiar com Arthur e Ariosto era, no início, apenas um detalhe irrelevante. Contudo, ao se envolver cada vez mais, percebeu que sua relação com Arthur poderia se tornar um obstáculo, ou talvez uma oportunidade. Eu não esperava que você estivesse tão próximo disso tudo, Arthur. Não esperava que fosse meu irmão, diz Elias, visivelmente emocionado. Mas agora estou preso nisso. Tenho uma dívida com gente perigosa, gente que não vai me deixar sair desse plano sem consequências. As palavras de Elias revelam um lado mais humano, de alguém encurralado por más escolhas e influências sombrias. Pela primeira vez, Arthur vê nele não apenas o misterioso forasteiro, mas um homem desesperado, agarrado a qualquer possibilidade de escapar de seu próprio destino. Arthur reflete sobre as palavras de Zefa e decide dar uma última chance a Elias. Ele o procura e oferece um ultimato. Ou Elias ajuda a desmantelar o esquema e entrega os envolvidos, ou ele próprio o levará às autoridades. A tensão é palpável e Elias hesita, mostrando-se dividido entre seu instinto de sobrevivência e o desejo de preservar o vínculo recém-descoberto com Arthur. Após um momento de reflexão, Elias, tomado pelo peso de suas escolhas, decide aceitar a proposta de Arthur. Ele concorda em colaborar, mas pede que seja feito discretamente para evitar retaliações. Juntos, eles começam a elaborar um plano para expor o grupo criminoso sem colocar a vida de ambos em risco. A partir desse momento, a relação entre os dois irmãos começa a se solidificar, baseada na confiança e na esperança de redenção. Eles sabem que enfrentam uma jornada perigosa, mas estão determinados a proteger Lasca-Fogo e sua família. Durante semanas, Arthur e Elias trabalham juntos, reunindo provas e se aproximando dos criminosos de forma cuidadosa, para garantir que todos sejam capturados. Finalmente, a noite decisiva chega. Arthur e Elias, agora unidos por um objetivo em comum, conseguem desmascarar o grupo, entregando-os às autoridades com as provas necessárias. A operação é um sucesso,
e Lasca-Fogo finalmente se vê livre das ameaças que pairavam sobre a Gruta Azul. Ao final de tudo, os dois irmãos, agora verdadeiramente aliados, percebem que essa jornada não só os uniu, mas também lhes mostrou o valor da família e da redenção. Elias, grato pela segunda chance, decide reconstruir sua vida em Lasca-Fogo, ao lado de Arthur e da nova família que descobriu. Assim, no Rancho Fundo, encerra esse capítulo com uma mensagem de esperança e reconciliação, mostrando que mesmo nas situações mais complicadas, o poder do perdão e da verdade pode superar qualquer obstáculo. A cidade, aliviada e em paz, agora celebra um novo começo, enquanto Arthur e Elias se preparam para os próximos desafios, cientes de que, juntos, podem enfrentar qualquer coisa que o destino lhes reserve. E aí, gostou do vídeo? Então siga nosso canal para não perder nenhum momento da sua novela preferida e clique nesse vídeo que está aparecendo agora na sua tela e fique por dentro de tudo sobre No Rancho Fundo. Nos próximos capítulos da novela No Rancho Fundo, o clima vai esquentar ainda mais com uma cena repleta de tensão e conflito envolvendo Blandina, Dracena e Zé Beltino. A vilã Blandina, conhecida por seus arroubos de fúria e por sempre estar no centro de diversas armações, vai protagonizar um barraco memorável após flagrar Zé Beltino na cama com sua ex-melhor amiga, Dracena. Tudo começa quando Blandina, desconfiada do comportamento de Zé Beltino e sentindo que algo estava sendo escondido dela, decide investigar por conta própria. Ao entrar furtivamente na casa onde Zé Beltino estava, ela acaba se deparando com uma cena que não esperava. Ele e Dracena juntos na cama. A descoberta é um verdadeiro choque para Blandina, que, incapaz de controlar sua raiva, invade o quarto e inicia uma briga acalorada, que culmina em um tapa no rosto de Dracena. Esse flagrante representa o ponto de ebulição de uma série de frustrações que Blandina já vinha acumulando. Ao longo dos últimos capítulos, a vilã tem visto seus planos desmoronarem um a um, e seus golpes, que antes pareciam infalíveis, estão fracassando repetidamente. Ela, que sempre se orgulhou de manter tudo sob controle, se vê agora diante de um cenário caótico e de uma traição que atinge seu orgulho. A percepção de que Zé Beltino seguiu em frente e agora está envolvido com Dracena, alguém que ela considerava uma amiga próxima, é a gota d'água que faz sua raiva explodir de vez. Agora, antes de continuar, já deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo e também não se esqueça do gostei e se inscreva no canal, assim você ficará por dentro de tudo que irá acontecer em No Rancho Fundo. Sem medir as consequências, Blandina parte para cima de Dracena, acusando-a de traição e de ter roubado Zé Beltino dela. Em meio ao barraco, Dracena tenta se defender e argumenta que o relacionamento de Blandina com Zé Beltino já havia terminado há muito tempo e que, na verdade, o casamento deles não passava de um acordo de interesses. Essa revelação só serve para alimentar ainda mais a fúria de Blandina, que se recusa a aceitar as palavras da ex-amiga e passa a atacar verbalmente tanto Dracena quanto Zé Beltino. A tensão cresce e o quarto se transforma em um verdadeiro campo de batalha, com Blandina e Dracena trocando acusações e agressões. Dracena, que inicialmente tenta manter a calma e explicar a situação, acaba perdendo a paciência diante das provocações da vilã. Ela afirma que nunca teve a intenção de machucar Blandina, mas que Zé Beltino era livre para fazer suas escolhas e que não deveria ser tratado como uma propriedade. Blandina, no entanto, não consegue enxergar além de sua própria dor e orgulho ferido, e sua reação agressiva reflete o desespero de alguém que está vendo seu mundo ruir. Enquanto Blandina ataca Dracena, Zé Beltino tenta intervir para separar as duas e trazer um pouco de ordem ao caos. Ele tenta acalmar Blandina, explicando que o relacionamento deles já estava terminado e que não houve traição. No entanto, suas palavras parecem incapazes de chegar até ela, que só consegue enxergar a traição de Dracena. Em uma última tentativa de apaziguar a situação, Zé Beltino declara que ele e Dracena estão juntos porque se gostam e que a relação deles não é um jogo de interesse, como Blandina sugere.
Esse confronto é o clímax de uma crise pessoal profunda que Blandina vem enfrentando, marcada pela solidão e pelo fracasso de seus planos. Durante grande parte da novela, ela foi uma figura dominante, capaz de manipular e controlar as situações a seu favor. Mas, nos últimos episódios, essa fachada começou a desmoronar. Seus esquemas de manipulação, que já foram eficazes, começam a sair do controle. E a perda de Zé Beltino para Dracena simboliza para ela uma derrota que ela não estava preparada para aceitar. A briga também expõe uma realidade dura para Blandina: o fim de sua amizade com Dracena e a constatação de que seus sentimentos por Zé Beltino talvez nunca tenham sido correspondidos da maneira que ela esperava. Dracena, por sua vez, mostra um lado mais assertivo e decidido ao enfrentar Blandina, deixando claro que não vai se submeter às acusações e agressões da vilã. Ela assume seu relacionamento com Zé Beltino e essa firmeza acaba por desmontar parte da raiva de Blandina, que se vê forçada a encarar a verdade de que perdeu o controle sobre a situação. Ao final da cena, fica claro que este é um dos momentos mais intensos e explosivos de No Rancho Fundo, marcando uma virada importante para os personagens envolvidos. Blandina, que sempre se sentiu no comando, terá que lidar com as consequências de seus atos e repensar suas atitudes, enquanto Dracena e Zé Beltino tentam seguir em frente, agora sem esconder mais seu relacionamento. O barraco, que inicialmente parecia apenas mais um dos surtos de Blandina, revela-se uma ocasião para expor verdades dolorosas, que mudarão para sempre a dinâmica entre os três personagens e definirão o rumo dos capítulos finais da novela. Após o tumultuado confronto entre Blandina, Dracena e Zé Beltino, a tensão no Rancho Fundo não parece diminuir. Ao contrário, o barraco marca apenas o início de uma série de eventos que prometem desdobramentos ainda mais intensos e surpreendentes para os personagens. Blandina, depois de ser contida por Zé Beltino e de ouvir as verdades ditas por Dracena, sai furiosa do quarto e deixa a casa aos prantos. Mas, em vez de refletir sobre o que aconteceu e tentar se recompor, ela já começa a planejar sua próxima jogada para recuperar o que considera ser seu. Para Blandina, aceitar a derrota não é uma opção. Com o orgulho ferido e sua reputação manchada, ela decide que não vai deixar as coisas como estão. Assim que se acalma um pouco, já começa a arquitetar uma forma de se vingar de Dracena e Zé Beltino. Blandina passa a noite inteira em claro, consumida pela raiva e buscando formas de retomar o controle. Na manhã seguinte, ela decide procurar antigos aliados e contratar um detetive para investigar Dracena e Zé Beltino. Sua intenção é descobrir qualquer informação comprometedora que possa usar contra eles, na esperança de causar um escândalo ainda maior e arruinar a vida dos dois. Enquanto isso, a notícia do barraco se espalha rapidamente pelo Rancho Fundo e pela pequena cidade vizinha. As pessoas falam sobre o incidente com uma mistura de choque e empolgação, relembrando como Blandina sempre foi conhecida por seu temperamento explosivo. Alguns chegam a afirmar que ela finalmente está colhendo o que plantou, já que passou boa parte de sua vida manipulando e enganando os outros para conseguir o que queria. Outros, mais próximos de Zé Beltino e Dracena, expressam solidariedade ao novo casal e torcem para que consigam superar as ações de Blandina. Dracena e Zé Beltino, por sua vez, tentam lidar com as consequências do escândalo. Os dois sabiam que o envolvimento deles poderia causar problemas, mas não esperavam uma reação tão violenta de Blandina. Após o confronto, Dracena está abalada, mas Zé Beltino a conforta e sugere que eles sejam francos sobre o relacionamento e assumam sua relação publicamente, sem esconder mais nada. Ele acredita que, ao serem sinceros e abertos, poderão enfrentar juntos qualquer coisa que Blandina planeje fazer contra eles. Com essa decisão, Dracena e Zé Beltino começam a aparecer juntos nos eventos da cidade e no Rancho Fundo, assumindo de vez o namoro. Eles sabem que há muita gente curiosa e faladeira, mas decidem ignorar os comentários maldosos e focar na felicidade que encontraram um no outro. No entanto, eles não têm ideia do que Blandina está preparando nos bastidores. Determinada a se vingar, Blandina vai atrás de pessoas que, em algum momento,
estiveram ao seu lado e que ela manipulou para conseguir o que queria. Entre essas pessoas estão antigos comparsas que a ajudaram em seus esquemas, e até funcionários do Rancho Fundo que eram leais a ela, seja por medo ou por interesses próprios. Blandina os reúne e tenta convencê-los a entrar em seu novo plano, prometendo benefícios e garantindo que todos sairão ganhando se ela conseguir o que deseja. Ela começa a espalhar boatos sobre Dracena, insinuando que a amiga traiu sua confiança e, pior, que só se aproximou de Zebeltino por interesses financeiros. Blandina tenta fazer com que as pessoas acreditem que Dracena está repetindo a história do casamento de conveniência que ela própria teve com Zebeltino, sugerindo que Dracena nunca foi uma verdadeira amiga, mas uma oportunista. Além disso, Blandina começa a investigar as finanças do Rancho Fundo e os negócios de Zebeltino, procurando qualquer brecha que possa usar para prejudicá-los. No entanto, enquanto Blandina foca sua atenção em destruir Dracena e Zebeltino, ela não percebe que outros personagens do Rancho Fundo também estão começando a se movimentar. Entre eles está Joaquim, um antigo funcionário da fazenda que conhece muitos dos segredos de Blandina. Ele se aproxima de Dracena e, numa conversa sincera, revela que sempre soube das armações da vilã, mas tinha medo de se envolver. Agora, vendo a situação de perto e percebendo que Dracena não é a vilã que Blandina pintou, ele decide contar tudo o que sabe. Dracena, surpresa com o que Joaquim revela, decide que é hora de agir. Ela e Zebeltino se encontram com Joaquim para ouvir mais sobre os segredos de Blandina e percebem que podem virar o jogo. Com essas informações, eles decidem confrontar Blandina de uma maneira que ela nunca esperaria, expondo suas próprias mentiras e fraudes para o público. Decididos a dar um fim definitivo à perseguição de Blandina, Dracena e Zebeltino organizam um evento no Rancho Fundo, convidando todos os conhecidos e moradores da cidade. Blandina, curiosa para saber o que eles planejam, aparece, sem saber que está prestes a ser confrontada com suas próprias armações. Durante o evento, Dracena e Zebeltino fazem uma declaração pública sobre seu relacionamento, reafirmando que não se trata de um arranjo por conveniência, mas de um sentimento verdadeiro que nasceu de uma amizade sincera. Eles deixam claro que não têm nada a esconder e que estão dispostos a enfrentar qualquer desafio juntos. Em seguida, convidam Joaquim para subir ao palco, surpreendendo todos os presentes, inclusive Blandina. Joaquim, com um misto de nervosismo e determinação, começa a relatar tudo o que viu e ouviu durante os anos em que trabalhou para Blandina. Ele revela como a vilã manipulou diversas pessoas para conseguir o que queria, incluindo fraudes nos negócios do Rancho Fundo, chantagens e outras práticas questionáveis. As pessoas ficam chocadas ao ouvir os detalhes, e Blandina, que até então assistia a tudo de maneira arrogante, começa a perceber que sua posição está sendo desmoronada publicamente. Ao perceber que a situação fugiu do controle, Blandina tenta se defender, negando as acusações e alegando que tudo não passa de mentiras inventadas para difamá-la. Ela insiste que Dracena e Joaquim estão tentando fazer com ela o que ela acredita que Dracena fez com Zebeltino, manipulá-lo para ganhar vantagem. Mas, diante de tantas evidências e testemunhos, suas palavras começam a soar vazias e desesperadas. Em um momento de fúria, Blandina tenta atacar Dracena verbalmente, repetindo as acusações de traição e oportunismo. Mas Dracena, mais segura e firme do que nunca, responde com calma, dizendo que a amizade que tiveram foi real e que ela nunca quis ver Blandina arruinada. Tudo o que queria era ser feliz ao lado de alguém que ama. Blandina se vê, então, frente a frente com a verdade. Suas ações, movidas pelo orgulho e pela manipulação, a levaram a perder tudo o que tinha, incluindo suas amizades e seu status. Com a exposição pública de seus crimes e o fracasso de suas tentativas de manipulação, Blandina é obrigada a deixar o Rancho Fundo. Ela decide ir embora da cidade, levando consigo o amargo sabor da derrota. As pessoas que antes a apoiavam agora se afastam, e Blandina percebe que, ao longo do caminho, ela própria destruiu as pontes que poderiam ter sido sua salvação. Enquanto isso, Dracena e Zebeltino começam a vislumbrar um futuro mais tranquilo.
O confronto final serviu não só para esclarecer a verdade sobre seu relacionamento, mas também para fortalecer ainda mais o laço entre eles. A coragem de Dracena em enfrentar Blandina e a lealdade de Zebeltino durante toda a crise os aproxima ainda mais, e eles decidem que juntos vão reerguer o Rancho Fundo, transformando-o em um lugar acolhedor e próspero. Nos capítulos finais de No Rancho Fundo, a narrativa se concentra na renovação e na esperança. O casal segue firme, apoiado por amigos e pela comunidade, enquanto Blandina reflete, sozinha, sobre os erros que cometeu. A vilã, que um dia acreditou que poderia manipular todos ao seu redor, se vê obrigada a reavaliar suas escolhas e, talvez, encontrar uma nova maneira de seguir em frente, longe do poder e das mentiras que tanto a fascinaram. Assim, a trama fecha um ciclo, mostrando que a verdade e o amor, mesmo diante das maiores adversidades, sempre encontram uma maneira de prevalecer. E aí, gostou do vídeo? Então siga nosso canal para não perder nenhum momento da sua novela preferida e clique nesse vídeo que está aparecendo agora na sua tela e fique por dentro de tudo sobre No Rancho Fundo. Nos próximos capítulos da novela No Rancho Fundo, Marcelo Gouveia revelou a Blandina a triste notícia do falecimento de primo Cícero, causando um forte impacto. Em paralelo, Timbó e seu Tico Leonel começaram a levantar suspeitas sobre as circunstâncias da morte, que consideraram um possível assassinato, e levaram suas desconfianças até Floro Borromeu, que agora se mostrava atento aos detalhes. Nesse cenário de tensão crescente, Ariosto, manipulando os eventos nas sombras, deu ordens a Elias para colocar dinamites na Gruta Azul, um local que poderia se tornar palco de mais um acontecimento inesperado. Enquanto isso, Tia Salete e Floro Borromeu planejavam os detalhes e a data de seu casamento, mesmo em meio à agitação que se instaurava na vila. As irmãs Esperança e Fé, arrasadas pela notícia da morte de primo Cícero, reagiam com angústia e desespero, enquanto Caridade, sabendo mais do que admitia, sentia-se consumida pela culpa por ocultar parte da verdade. Em um momento de estranheza, Bem-vinda observou Elias por perto da Gruta Azul e desconfiou de suas intenções. Mas ele conseguiu despistá-la com uma desculpa improvisada, preservando seu segredo por mais um tempo. Determinada a encontrar respostas, Esperança exigiu que Jordão Nicásio se mobilizasse para descobrir o responsável pela morte de seu pai. No que seria o velório de primo Cícero, Arthur notou um comportamento suspeito em Elias, o que começou a atiçar suas suspeitas sobre o rapaz. Junto a Quinota, Arthur seguiu refletindo sobre o que havia presenciado e acabou deduzindo que Elias esteve na Gruta Azul, reforçando suas preocupações sobre o possível envolvimento dele em eventos sombrios. Agora, antes de continuar, já deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo e também não se esqueça do gostei e se inscreva no canal, assim você ficará por dentro de tudo que irá acontecer em No Rancho Fundo. Enquanto isso, Corina Castelo e Rafaela, num ato de vingança ou sabotagem, invadiram a loja de Tia Salete e danificaram seus materiais de costura, comprometendo o trabalho da costureira. A vila, tomada pela curiosidade e pelo desejo de se despedir de primo Cícero, compareceu ao seu velório, mas a comoção entre eles era intensa e os comentários inquietantes. Nesse mesmo cenário, Esperança, sob o peso das emoções, terminou o relacionamento com Jordão Nicásio, enquanto Timbó e seu Tico Leonel começaram a seguir de perto os passos de Jordão com uma desconfiança crescente. Em meio ao tumulto, Elias surpreendeu Bem-vinda ao presenteá-la com a conclusão de uma escola que havia construído, um gesto que trouxe certo alívio ao clima tenso. Já Nivalda e Sababodó, percebendo uma oportunidade lucrativa, começaram a pensar em formas de tirar proveito da morte de primo Cícero, buscando algum tipo de benefício financeiro ou vantagem na situação. Enquanto isso, Aldenor conheceu Xaviera, uma figura envolvente que logo revelou um traço ousado. Ela acabou por furtar Romera, a assistente virtual de Sababodó, em um ato que trazia suas próprias intenções à tona. Por outro lado,
as investigações de seu Tico Leonel e Timbó progrediram, e eles finalmente descobriram que Jordão Nicásio foi o responsável pelo disparo contra Primo Cícero. Esta descoberta levou Zefa Leonel a se questionar sobre quem seria o mandante do atentado, pois os indícios sugeriam que Jordão não havia agido sozinho. Arthur, confrontado com as suspeitas e descobertas que acumulava, resolveu tirar satisfações com Elias, pressionando-o para revelar seus verdadeiros motivos e intenções. Nesse confronto, Elias surpreendeu ao confessar que era, na verdade, filho de Ariosto, um detalhe que adicionou complexidade à teia de relações e intrigas que envolviam os habitantes da vila. Esperança, dominada pela culpa, confessou a fé que se sentia responsável pela morte de Primo Cícero, um segredo doloroso que carregava. No entanto, a conversa das irmãs foi abruptamente interrompida por Blandina, que percebera o clima tenso entre elas. Enquanto isso, no velório, Quintilha causou um tumulto inesperado. E, para surpresa de todos, o caixão de Primo Cícero foi descoberto vazio, um choque que lançou dúvidas e confusão entre todos os presentes. Padre Zezo, perplexo, exigiu explicações dos Leonel sobre o desaparecimento do corpo de Primo Cícero, pois a situação já parecia insustentável sem uma explicação clara. Do outro lado, Xaviera e Aldenor, com suas habilidades e intuição, conseguiram desbloquear Romera, e a assistente virtual revelou segredos comprometedores sobre as ações de Sababodó e Nivalda, expondo crimes que até então estavam ocultos. Finalmente, Primo Cícero apareceu diante de sua família, vivo e disposto a contar o que realmente havia acontecido. Ele desvendou mistérios e trouxe à tona a verdade que todos ansiavam ouvir, explicando detalhes que, até então, pareciam inexplicáveis. Em um desfecho intrigante, Cira confiou a Fé um pendrive e pediu que ela o entregasse a Zefa Leonel, sugerindo que este objeto continha informações de grande importância. Enquanto isso, Floro Borromeu, junto com o guarda Marconi, atuou rapidamente para prender Jordão Nicásio, que agora estava envolvido em um emaranhado de acusações e evidências. Em paralelo, Zefa Leonel e Quinota conseguiram, enfim, descobrir os mandantes do atentado contra Primo Cícero, o que os levou a uma resolução mais completa sobre o mistério. Por fim, Zefa Leonel, com as novas informações em mãos, procurou Ariosto para confrontá-lo, determinada a acertar as contas e esclarecer todos os pontos pendentes. Esses acontecimentos lançaram uma série de revelações e abalaram a dinâmica da vila, expondo segredos e intenções ocultas entre seus moradores. A história dos mistérios e conflitos que envolveram Primo Cícero, suas irmãs e todos os envolvidos agora avançava em direção a uma verdade antes inimaginável que transformaria para sempre as relações entre eles. O retorno de Primo Cícero ao convívio da família e da comunidade não trouxe o alívio esperado, mas sim uma série de novas perguntas e tensões. Depois de se mostrar vivo, ele ficou frente a frente com aqueles que haviam lamentado sua morte e viu em seus rostos um misto de alívio e ressentimento. Blandina, que se considerava sua amiga mais próxima, não conteve o desabafo. "Por que você fez isso com todos nós? Achávamos que estava morto." A pergunta ecoou pelo ambiente e todos aguardavam uma resposta. Primo Cícero suspirou profundamente, consciente de que não haveria uma maneira fácil de explicar a situação. "Eu nunca quis causar tanta dor", começou ele com a voz pesada, "mas era necessário para descobrir quem realmente estava contra mim. Só fingindo minha morte eu conseguiria ver as verdadeiras intenções de cada um." As palavras de Cícero apenas intensificaram as suspeitas e os olhares de desconfiança. Esperança e fé o observavam em silêncio, lutando para assimilar essa justificativa. Para a Esperança, o ressentimento pelo sofrimento que passaram era visível, mas algo mais também parecia incomodá-la, algo que ela não ousava revelar. Enquanto isso, Zefa Leonel, com o pendrive entregue por Fé em mãos, avançou para confrontar Ariosto. Ela sabia que ele estava por trás de muitos dos eventos sombrios que pairavam sobre a vila
e não hesitaria em expor cada um dos seus segredos. Quando finalmente o encontrou, Zefa não perdeu tempo e foi direto ao ponto. Você já fez muito mal, Ariosto. Está na hora de assumir as consequências de seus atos. Ariosto, surpreendido pela determinação de Zefa, tentava disfarçar, mas seu rosto revelava um breve instante de pânico. Ao mesmo tempo, na vila, a notícia da prisão de Jordão Nicásio espalhou-se rapidamente, gerando um misto de alívio e inquietação. Muitos se perguntavam se ele era de fato o único culpado ou se havia algo mais por trás desse atentado contra Primo Cícero. O próprio Jordão, ao ser levado por Floro Borromeu e guarda Marconi, mantinha uma expressão de raiva contida, como se ainda guardasse segredos que poderiam virar o jogo. No meio de toda essa confusão, Elias, agora sabendo que sua identidade como filho de Ariosto estava descoberta, começou a questionar seu próprio papel em tudo. A confissão a Arthur, embora um alívio, o colocou em uma posição delicada, e ele sabia que o confronto com o pai era inevitável. Mas Elias tinha outros planos. Ele desejava deixar para trás os erros cometidos e buscar uma nova vida, talvez ao lado de Bem-vinda, que continuava sendo sua única âncora em meio ao caos. Enquanto isso, tia Salete, que assistia a tudo com um olhar observador, teve uma epifania ao ver a vila tão dividida e repleta de segredos e ressentimentos. Em um gesto inusitado, ela convocou uma reunião com todos na Praça Central, propondo que resolvessem os problemas de uma vez por todas. Essa vila só sobreviverá se conseguirmos nos entender, disse ela com voz firme. É hora de colocarmos as cartas na mesa e encararmos a verdade, não importa o quão dolorosa ela seja. A convocação de tia Salete trouxe uma nova esperança. Todos, embora relutantes, começaram a se reunir na praça. Os mistérios, traições e ressentimentos acumulados estavam prestes a vir à tona, numa reunião que definiria o futuro da vila. E aí, gostou do vídeo? Então siga nosso canal para não perder nenhum momento da sua novela preferida e clique nesse vídeo que está aparecendo agora na sua tela e fique por dentro de tudo sobre No Rancho Fundo. Na trama intensa de No Rancho Fundo, um segredo há muito guardado está prestes a vir à tona e promete alterar o destino de todos os personagens envolvidos. Elias Crisóstomo, o enigmático forasteiro que recentemente chegou a Lasca-Fogo, finalmente enfrenta o momento de revelar a Arthur a verdade que tanto escondeu. Ele é seu meio-irmão. A revelação se dá num encontro dramático e inesperado, carregado de emoções e revelações que abalam profundamente Arthur, até então alheio ao parentesco entre eles. O que poderia ser uma simples chegada de um estranho à cidade, agora se transforma em um enredo repleto de mistério, conspirações e tensões familiares não resolvidas. Tudo começa com Arthur, que desde a chegada de Elias, tem suas desconfianças sobre as reais intenções do recém-chegado. Elias sempre se mostrou um tanto furtivo, agindo com estranha discrição e parecendo mais interessado na famosa Gruta Azul do que na hospitalidade da cidade. Essa gruta é conhecida por ser o local onde Zefa Leonel descobriu as preciosas turmalinas paraíbas, pedras raras que representam uma fortuna incalculável. Com o tempo, Arthur percebe que Elias demonstra um interesse exagerado no local, e o comportamento suspeito do forasteiro só aumenta as dúvidas do protagonista. A situação atinge seu ápice quando Arthur quase flagra Elias instalando bananas de dinamite nas proximidades da Gruta Azul. Esse ato, aparentemente destrutivo, coloca Arthur em alerta máximo, pois dinamite naquela área poderia significar a intenção de interferir nas preciosas pedras, de algum modo ou até de roubar. Além disso, as roupas de Elias estão cobertas por minúsculas partículas de pegmatito, uma rocha encontrada frequentemente nas proximidades das turmalinas paraíbas, indicando que Elias tem estado muito perto do local onde as pedras foram encontradas. Agora, antes de continuar, já deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo e também não se esqueça do gostei e se inscreva no canal, assim você ficará por dentro de tudo que irá acontecer em No Rancho Fundo.
Pressionado pela crescente suspeita, Arthur decide que chegou o momento de confrontar Elias. Determinado e sem meias palavras, ele vai até o jovem e o interpela diretamente. Quem é você de verdade, Elias? O que veio fazer aqui em Lasca-Fogo? Sua voz revela não apenas curiosidade, mas uma sensação de traição e uma angústia crescente por sentir que algo grandioso e sombrio está sendo escondido. Mas Elias ainda tenta resistir. Aparentemente despreparado para uma confrontação direta, ele tenta esquivar-se das perguntas incisivas, dando respostas evasivas e evitando revelar o verdadeiro motivo de sua presença. Porém, Arthur não está disposto a recuar. Cada vez mais desconfiado, ele pressiona Elias com ainda mais intensidade. Chega de mentira, peste! Vou te levar agora mesmo para a delegacia. Confessa! Tu faz parte do grupo que estava invadindo a Gruta Azul? Arthur, já cansado de tantas especulações e falsidades, não tem mais paciência para segredos e tenta levar Elias até a delegacia, convencido de que está diante de um infiltrado ou criminoso. Nesse momento, encurralado e sem alternativas, Elias sente que é hora de se expor, colocando em risco tudo o que tem guardado até ali. Respira fundo e, após um momento de hesitação, decide contar a verdade a Arthur. Espera, Arthur, você tem razão. Eu não sou quem disse que era. Eu sou seu irmão, confessa, com uma voz tremida, cheia de sentimentos reprimidos. Essa revelação instantaneamente silencia Arthur, que, atônito, tenta processar as palavras de Elias. A princípio, ele sente um choque imenso, pois nunca imaginou que seu próprio meio-irmão pudesse estar tão próximo e ao mesmo tempo tão oculto por trás de segredos e mistérios. Elias continua, com lágrimas visíveis nos olhos, explicando que é filho de Ariosto, o mesmo homem que é pai de Arthur. A revelação surge como uma verdadeira tempestade sobre Arthur, que agora tenta compreender todas as peças desse quebra-cabeça complexo e inesperado. Afinal, por que Elias manteve essa verdade escondida por tanto tempo? E mais, o que ele realmente pretendia ao se aproximar da Gruta Azul e da fortuna que as turmalinas paraíbas representam? A resposta de Elias traz ainda mais questionamentos para Arthur, que se vê imerso em um misto de ressentimento e solidariedade. Em um momento ele está raivoso, pensando que foi enganado e manipulado. No outro, sente uma conexão inexplicável com Elias, que agora é seu irmão e, de certo modo, parte de sua história. Diante desse impacto, Arthur percebe que a trama envolvendo a Gruta Azul e as pedras preciosas é apenas uma parte de algo muito maior. A chegada de Elias, antes vista como um simples incidente, agora se mostra como um capítulo fundamental na saga familiar e na busca por identidade e redenção de ambos. A revelação de Elias abre caminho para uma nova fase na história de No Rancho Fundo, onde segredos familiares, disputas por herança e o desejo de vingança podem transformar profundamente os destinos de Arthur e Elias. Agora, os dois irmãos terão que decidir entre resolver suas diferenças e enfrentar o passado conturbado de suas famílias, ou seguir em lados opostos, com interesses conflitantes e ambições pessoais. Essa revelação promete não só movimentar a trama, mas trazer à tona questões profundas sobre laços de sangue, honra e o peso das escolhas. Após a revelação impactante de Elias, No Rancho Fundo entra em uma fase ainda mais dramática, onde cada decisão de Arthur e Elias terá consequências profundas. Com os ânimos ainda exaltados, Arthur sente-se dividido entre aceitar Elias como irmão e confrontá-lo pelos segredos que tanto escondeu. Por mais que a revelação mexa com ele, a suspeita de que Elias está envolvido em atividades ilegais persiste em sua mente. Afinal, por que Elias teria vindo a Lasca-Fogo justamente agora e com tanto interesse na Gruta Azul? Arthur sabe que precisa investigar mais antes de decidir se pode confiar no novo parente. Naquela noite, perturbado com tudo o que ouviu, Arthur encontra Zefa Leonel, a mineradora que descobriu as turmalinas paraíbas e tem um olhar sagaz para situações perigosas. Sabendo do histórico dela com a gruta e sua experiência com gente traiçoeira,
Arthur busca conselhos. Ele descreve a situação sem mencionar ainda o laço familiar com Elias. Zefa ouve com atenção, cruzando os braços e franzindo a testa pensativa. Esse Elias me parece um bicho perigoso, Arthur. Não estou dizendo para desconfiar só por desconfiar, mas onde há fumaça, há fogo. E a Gruta Azul já foi palco de muito sangue e suor de gente inocente. Se esse moço é realmente quem você diz, a gente tem que ter cuidado redobrado. Essas palavras inflamam ainda mais as dúvidas de Arthur. Mesmo agora, sabendo da ligação de sangue, ele não consegue se livrar do sentimento de traição. Em sua cabeça, o raciocínio é claro. Se Elias é seu irmão e filho de Ariosto, por que veio como um forasteiro, agindo às escondidas? Afinal, se tivesse boas intenções, poderia ter se aproximado de forma direta, sem levantar suspeitas. Ele decide então que precisa de provas concretas para entender o real objetivo de Elias. Na madrugada, atormentado pela curiosidade, Arthur resolve seguir Elias. Ele sabe que o forasteiro costuma sair tarde, sempre em direção à região da gruta. Cautelosamente, ele o segue sem ser notado. As trilhas na mata são escuras, o ar úmido e abafado. Arthur mantém uma distância segura, mas o suficiente para ver Elias se dirigindo a um velho galpão, isolado na beira da floresta. Curioso, ele se aproxima o suficiente para ouvir parte da conversa entre Elias e um homem que ele não reconhece. Temos que agir rápido. A polícia já está desconfiando de atividades ilegais por aqui e não podemos arriscar deixar rastros, diz o homem de voz rouca. Elias parece hesitante, mas não recua. Eu sei disso, mas preciso de mais tempo. Agora que a verdade veio à tona, Arthur está no meu encalço. Ele não vai parar até descobrir tudo, responde Elias, com um tom de voz que oscila entre culpa e firmeza. Arthur sente o sangue ferver ao ouvir essas palavras. Sem dúvida, Elias está metido em algo obscuro. E o pior de tudo é que sabe que está sendo observado de perto. Nesse momento, a desconfiança se transforma em uma mistura de raiva e decepção. O irmão que acabou de conhecer está envolvido em atividades criminosas e, pior ainda, sabe que está colocando a família em risco com suas ações. Decidido a confrontar Elias com essa nova descoberta, Arthur volta para casa, passando o restante da noite em claro, ponderando como lidará com a situação. No dia seguinte, ele procura Elias para uma conversa direta e cheia de tensão. Desta vez, Arthur não se intimida com a conexão de sangue. Para ele, a verdade e a segurança de Lasca-Fogo estão acima de qualquer laço familiar. Ele vai até Elias com firmeza e, quando o encontra, sua voz é cortante. Então, irmão, agora que você decidiu se abrir, por que não me conta tudo? Ou devo ir até a polícia? Elias, visivelmente desconcertado, tenta manter a calma, mas Arthur percebe o medo em seus olhos. Depois de um silêncio desconfortável, Elias decide contar mais uma parte da verdade. Ele revela que, anos atrás, soube sobre a fortuna escondida nas turmalinas paraíbas e começou a planejar maneiras de extrair seu próprio pedaço dessa riqueza. A conexão familiar com Arthur e Ariosto era, no início, apenas um detalhe irrelevante. Contudo, ao se envolver cada vez mais, percebeu que sua relação com Arthur poderia se tornar um obstáculo, ou talvez uma oportunidade. Eu não esperava que você estivesse tão próximo disso tudo, Arthur. Não esperava que fosse meu irmão, diz Elias, visivelmente emocionado. Mas agora estou preso nisso. Tenho uma dívida com gente perigosa, gente que não vai me deixar sair desse plano sem consequências. As palavras de Elias revelam um lado mais humano, de alguém encurralado por más escolhas e influências sombrias. Pela primeira vez, Arthur vê nele não apenas o misterioso forasteiro, mas um homem desesperado, agarrado a qualquer possibilidade de escapar de seu próprio destino. Arthur reflete sobre as palavras de Zefa e decide dar uma última chance a Elias. Ele o procura e oferece um ultimato. Ou Elias ajuda a desmantelar o esquema e entrega os envolvidos, ou ele próprio o levará às autoridades. A tensão é palpável
E Elias hesita, mostrando-se dividido entre seu instinto de sobrevivência e o desejo de preservar o vínculo recém-descoberto com Arthur. Após um momento de reflexão, Elias, tomado pelo peso de suas escolhas, decide aceitar a proposta de Arthur. Ele concorda em colaborar, mas pede que seja feito discretamente para evitar retaliações. Juntos, eles começam a elaborar um plano para expor o grupo criminoso sem colocar a vida de ambos em risco. A partir desse momento, a relação entre os dois irmãos começa a se solidificar, baseada na confiança e na esperança de redenção. Eles sabem que enfrentam uma jornada perigosa, mas estão determinados a proteger Lasca-Fogo e sua família. Durante semanas, Arthur e Elias trabalham juntos, reunindo provas e se aproximando dos criminosos de forma cuidadosa, para garantir que todos sejam capturados. Finalmente, a noite decisiva chega. Arthur e Elias, agora unidos por um objetivo em comum, conseguem desmascarar o grupo, entregando-os às autoridades com as provas necessárias. A operação é um sucesso, e Lasca-Fogo finalmente se vê livre das ameaças que pairavam sobre a Gruta Azul. Ao final de tudo, os dois irmãos, agora verdadeiramente aliados, percebem que essa jornada não só os uniu, mas também lhes mostrou o valor da família e da redenção. Elias, grato pela segunda chance, decide reconstruir sua vida em Lasca-Fogo, ao lado de Arthur e da nova família que descobriu. Assim, no Rancho Fundo, encerra esse capítulo com uma mensagem de esperança e reconciliação, mostrando que mesmo nas situações mais complicadas, o poder do perdão e da verdade pode superar qualquer obstáculo. A cidade, aliviada e em paz, agora celebra um novo começo, enquanto Arthur e Elias se preparam para os próximos desafios, cientes de que, juntos, podem enfrentar qualquer coisa que o destino lhes reserve. E aí, gostou do vídeo? Então siga nosso canal para não perder nenhum momento da sua novela preferida e clique nesse vídeo que está aparecendo agora na sua tela e fique por dentro de tudo sobre No Rancho Fundo.